Grupo Oncoclínicas está presente na ASH 2023, que acontece em San Diego, na Califórnia. Esse é um dos maiores encontros de hematologistas do mundo. E ao meu lado está o Dr. Elias Atta, que é hematologista do Grupo Oncoclínicas do Rio de Janeiro. Doutor, primeiro dia, estamos iniciando aqui as apresentações, mas o senhor já acompanhou alguns estudos interessantes na área de transplantes. Qual seria o primeiro deles? Então, Dani, eu vou falar a respeito de dois estudos, são duas apresentações orais que eu acho que vão impactar na nossa prática, né, enquanto transplantadores no dia a dia. O primeiro é um estudo sobre a questão do ATG de coelho como profilaxia da doença do enxerto contra o hospedeiro no transplante. Essa é uma medicação que já é utilizada já há bastante anos no transplante para a prevenção da doença do enxerto contra o hospedeiro. E normalmente a gente prescreve o ATG baseado no peso do paciente. Então, é uma prescrição que é calculada de acordo com o peso do paciente. E esse é um estudo que ele propõe um modelo de farmacocinética que leva em consideração também o número de linfócitos, a dose administrada, o momento da administração, e aí para poder ver o impacto disso nos desfechos, tá? Esse estudo ele foi liderado pelo Dr. Lacaraja, do Fred Hutchinson, e aí eles analisaram então os dados dos pacientes de um outro estudo, que era do BMT-CTN 1202. São pacientes que foram submetidos ao transplante alorrepleto, ou seja, um transplante que não teve T-depleção e que receberam ATG de coelho no condicionamento, né? E aí eles utilizaram esse modelo de farmacocinética que já tinha sido descrito previamente. Eles dividiram os pacientes em 3 grupos, de acordo com a exposição ao ATG de coelho durante o condicionamento, e aí eles analisaram 274 pacientes. Pacientes, então, com uma mediana de idade de 46 anos, 88% transplantados por malignidade, 59% receberam um condicionamento mieloablativo. E aí o que eles viram de dado importante do estudo foi que o grupo que teve menor exposição ao ATG de coelho, ou seja, aquele grupo que teve a menor concentração sérica calculada, né, teve os melhores desfechos, né? Eles viram que o grupo com menor exposição teve uma sobrevida em 5 anos de 79%, contra 55% e 49% nos grupos de maior exposição. E isso estava relacionado à reconstituição dos linfócitos TCD4. Então, um grupo que foi menos exposto teve uma reconstituição mais robusta, mais precoce do que o grupo mais exposto. E o grupo menos exposto, ele acabou tendo, então, uma taxa de mortalidade pelo procedimento muito menor. Essa taxa de mortalidade foi de 5% em 5 anos, comparada a 29% e 20% nos outros grupos. E aí eles falaram que isso não teve relação com a ocorrência de doença do enxerto, nem com recidiva. Então, eles propõem que a gente faça uma revisão da maneira como a gente prescreve o ATG de coelho no condicionamento, ou seja, que a gente deixe de calcular como miligramas por quilo e passe a utilizar modelos de farmacocinética, né, no cálculo da dose ideal. E aí já existem vários estudos prospectivos avaliando então a melhor maneira de fazer isso. Então é uma droga antiga, mas a maneira como a gente prescreve, ela está sendo revisitada porque isso acaba impactando nos desfechos do transplante. Então isso eu acho que a gente vai acabar mudando, né, ao longo dos próximos anos. Diminuindo então essa exposição. Sim. E doutor, a gente tem um estudo também sobre o comprimento telomérico de doadores e o papel disso no transplante. Como que isso impacta? Então, esse é um estudo bastante interessante, é um estudo conduzido pelo pessoal do NIH, liderado pela doutora Gadala, e aí a gente sabe, o telômero é aquela porçãozinha final do DNA, né, ele tem um papel de proteger a fita do DNA de degradação, e a gente sabe que o comprimento do telômero está relacionado ao envelhecimento da célula, a capacidade dela proliferar, a capacidade dela diferenciar. E aí já existiam estudos em aplasia que mostravam que os pacientes com a aplasia que recebiam um enxerto de um doador que tinha o comprimento telomérico mais longo tinham um desfecho melhor, mas ainda não existia nenhum tipo de estudo na área das malignidades, das doenças malignas. Então eles aproveitaram também, foi a mesma coorte do outro estudo, são os pacientes do BMT-CTN 1202, e aí eles analisaram 384 pacientes com mielodisplasia ou com LMA e que
receberam um transplante em primeira remissão completa ou com estágio precoce. E aí eles tinham amostras, né, desses pacientes no biorepositório do estudo, do BMT, amostras do dia mais 90 do transplante, e tinham também amostras do doador, que estava no repositório do CIBMTR. E aí eles conseguiram então calcular o comprimento telomérico por Southern blot. Eles utilizaram modelos de regressão para poder definir o impacto do comprimento do telômero, e aí eles chegaram a resultados bastante interessantes. Eles mostraram que quanto mais longo era o telômero do doador, melhor era o desfecho, né? E mostraram também que o encurtamento telomérico após o transplante ele está associado a um melhor desfecho. Ou seja, aquela célula do doador, quando ela começa a se proliferar, diferenciar, ela vai sofrendo um encurtamento. E que quando esse encurtamento ocorre, isso se associa a um melhor desfecho. E aí eles mostraram isso em termos de sobrevida. Então a sobrevida em 2 anos ela foi maior nos pacientes que receberam transplantes de doadores que tinham telômero mais longo, 76% contra 63%, e que o encurtamento telomérico, né, no dia mais 90 do transplante, quando ele acontecia de uma maneira mais acentuada, se associava também a uma melhor sobrevida em 2 anos, 78% contra 62%. E eles viram que isso permanecia de uma maneira significativa depois dos ajustes. E que quando você soma as duas características, né, isso tem impacto no desfecho. Então, se você pegar pacientes que tinham um telômero do doador encurtado pós-transplante, que tinham um telômero mais longo, eles tinham um desfecho muito melhor do que o grupo que tinha, né, telômeros de doador mais curto ou que não tinham esse encurtamento telomérico pós-transplante. Então, uma sobrevida aí uma diferença de 41% para 21% em termos de mortalidade. E é muita coisa. É muita coisa. Então, eles concluem, né, apesar de ser um estudo na área de biologia molecular, né, que a análise do comprimento do telômero do doador ela deve ser incorporada na nossa prática de seleção de doadores para transplante alogênico. E que, além disso, a gente pode utilizar esse encurtamento que acontece pós a infusão, né, no período, nos primeiros 3 meses, para poder predizer a recaída da doença. Ou seja, os pacientes nos quais você observa que o telômero do doador não encurtou, provavelmente tem um risco maior de recaída. Então, provavelmente isso vai impactar ao longo dos próximos anos a nossa prática clínica na área de transplante. E rapidamente, doutor, essa é uma prática difícil de se fazer no dia a dia ou é uma coisa factível? Não, é factível. Assim, é algo que ainda não está incorporado, mas que provavelmente a gente vai passar a incorporar ao longo dos próximos 5 a 10 anos. Muito bom, obrigada. Obrigado a você, Dani. Essa é a cobertura da ASH pelo Grupo Oncoclínicas. Continuem acompanhando, teremos todas as novidades nos próximos dias.